Olá, Luís Filipe. Então, estamos Olá. aqui para falar sobre as lendas, não é? As histórias de cura que acontecem com o teu trabalho. Tem muito a ver com os óleos essenciais. Uhum. Então, de onde veio, não é? Já estávamos aqui à conversa, então vamos voltar a repetir aquela parte de onde nasceu este trabalho. Ok, basicamente foi um acaso de uma conversa numa área que eu trabalhava completamente diferente. Eu venho da área de economia, trabalhava muito trabalhava com seguros, e numa conversa com uma pessoa cliente, numa queixa que eu lhe fiz, daqueles desabafos de dores de cabeça permanentes, ele apresentou-me um óleo essencial, o óleo de peppermint, e desde aí aquela que tinha mudou completamente a minha vida. Eu nunca mais tomei qualquer Benuron, Brufen, há 8 anos e qualquer coisa que não tomo nada para dor de cabeça, e a partir daí foi uma descoberta do que é isto dos óleos essenciais que eu nunca tinha ouvido falar. E foi um mundo que mudou completamente a minha vida. Hoje sou aromaterapeuta e sou consultor na doTERRA graças àquela gota que aquela pessoa me deu a conhecer. E também uma empresa fantástica e que tem um impacto muito grande em comunidades muito complicadas, países em que as pessoas vivem com muitas dificuldades, e a do Terra veio, é quase uma gota d'água ali uma gota de esperança naquelas comunidades. A partir daí foi mudar de vida completamente, foi descobrir, eu tenho 3 filhos, com o filhote mais novo, decidimos que vamos fazer isto a sério, vamos aplicar todo o protocolo terapêutico que fomos aprendendo. Aí ainda não tinha certificação, não tinha nada, era mesmo só aquela curiosidade, ir à procura de um estilo de vida mais saudável, sem tanta parte sintética, que é outra coisa que me preocupa muito atualmente, é a nossa exposição a produtos sintéticos, que é muito grande logo a partir de bebés e crianças, e começámos a aplicar isso na gravidez da Ana, começámos a aplicar isso no Miguel, que é o meu filhote mais novo, que neste momento tem 5 anos e 2 meses. E o que é certo é que nunca foi necessário irmos a uma urgência, nunca tomou qualquer tipo de antibiótico, sempre com um protocolo diário de utilização de óleos essenciais para a parte do sistema imunitário, respiratório, parte digestiva, a pele. Nunca usou creme. Nós fazemos uns sérums com óleos essenciais para a parte solar, para o cheiro a bebê que as pessoas falam, não é aquele cheiro a bebê que a indústria nos impôs. Podemos ter um cheiro a bebê que 100% natural, e isso faz toda a diferença no bem-estar geral das crianças, porque hoje em dia nós colocamos um creme num bebê, mas tem uma carga sintética muito grande. E isso começa logo a ter um impacto no bem-estar dele. E então, se nós conseguirmos alterar isso para um produto 100% natural, nós temos a certeza que não vai criar qualquer tipo de problema. Antes, pelo contrário, foi uma diferença tão grande que eu decidi vender a minha empresa de seguros e dedicar-me só. Algumas pessoas ainda pensam que eu sou louco por ter feito esta mudança. Uma coisa estável, financeiramente muito bem mesmo, e de repente vou para os óleos essenciais. E então, mas o impacto foi de tal forma aqui na família, porque eu lembro-me de ir com os mais velhos. Eu tenho um filho com 17, outro com 12 e o Miguel com 5, e lembro-me das idas às urgências, e para mim isso tem um valor enorme. Muitas vezes, quando questionam sobre o preço dos óleos essenciais, que é caro, e tem muito a ver com o desconhecimento do que é um óleo essencial puro e certificado. E eu, quando digo, olha, se me conseguir dizer um valor de quanto é que vale uma ida à urgência com um filho, eu consigo explicar se o óleo é caro ou não. Porque eu com os três, neste momento, nos últimos 5 anos, não tive necessidade de ir a uma urgência. E são 3 filhos saudáveis, que fazem desporto, que apanham molhas. Estas últimas molhas, nós apanhamos estas molhas aqui em Lisboa, e eles de facto não ficam doentes ao ponto de tomar medicação ou ir ou, sobretudo antibióticos, ou ir para as urgências. Este impacto dos óleos essenciais vem muito por aí. Ou seja, foi aqui uma cura interna a nível familiar, porque conseguimos melhorar muito o bem-estar geral da nossa família. Felizmente não tínhamos qualquer situação de doença que fosse muito preocupante, mas conseguimos mesmo assim melhorar muito o bem-estar. E outra coisa, que é a questão da prevenção, que é das áreas mais difíceis para trabalhar, independentemente da área, porque nós não conseguimos medir a prevenção. A prevenção não se mede, não é? Nós, quando fazemos prevenção, não sabemos o que é que estamos a evitar, que doenças é que nós estamos a evitar, não sabemos. Começamos a construir um padrão que, quando olhamos para trás, e neste caso estamos a falar há cerca de 5 anos, somos 5 pessoas cá em casa e 2 gatas, mesmo as gatas não fizeram vão ao veterinário
naqueles dias, nos check-ups normais, mas nunca tiveram qualquer tipo de situação também de doença. Ou seja, mas no fundo somos 5 pessoas que de repente deixaram de ter necessidade de ir ao médico a alguma urgência, fazemos só os check-ups normais, com qualquer situação normal, mas somos 5 pessoas, isto não pode ser sorte ou acaso. Portanto, houve aqui uma mudança que teve um grande impacto nas nossas vidas, e depois começámos a ter o gosto de querer partilhar isto com o mundo. E então, pronto, aí vem o choque de isto não é assim tão fácil. Estamos a partilhar uma coisa que é saudável, que pode ter um impacto, mas deparamos com a falta de conhecimento que existe sobre óleos essenciais. Porque usar óleos essenciais? Os óleos essenciais não são mais do que uma ferramenta, que não é única, que tem que ser enquadrada num estilo de vida o mais saudável possível. Falámos há pouco da questão da nutrição, da comida saudável, do exercício, da parte metabólica, que é muito importante. O exercício, e se for na natureza, tanto melhor. Eu gostava muito de ginásios, mas hoje prefiro correr. Gosto de ginásios, mas quando não dá mesmo para ir para a rua. Mas tirando isso, façam qualquer tipo de ginástica na rua, seja caminhada, não é preciso correr com alta intensidade, mas sempre na rua, sempre possível. Depois a questão de reduzir a toxicidade também é muito importante. É outra luta que nós temos, porque nós começamos a ler desde muito cedo, e então nos bebés, que é uma área que eu trabalho bastante, um, a colocar na pele deles, no ambiente, um simples perfume. Eu digo muito às mães, se usam perfume, imagine o que é que um perfume, quando pega um bebê ao colo, a proximidade que o bebê tem do perfume, que é um químico. O perfume é um químico, que é feito para durar um dia, que não é normal. Então, o impacto que isso pode ter no bebê, não é? Parte respiratória e outros problemas depois que podem surgir. E a parte dessa exposição a esses produtos também foi outra coisa que mudámos bastante, porque os óleos dão-nos quase tudo. Eu não uso perfume, uso um sérum com os óleos essenciais de aromas que eu fui criando e que eu gosto. Obviamente que tenho que ir pondo durante o dia, porque lá está, não tem aquele químico Hum, que faz com que o perfume dure e que fica aquele rastro, não é? Quando a pessoa passa. E temos que ir pôr durante o dia. Mas ao pôr aquilo também podemos trabalhar a parte emocional, que é outra da questão, que é gerir a parte emocional, a questão do sono. Se nós escolhemos, eu tenho pessoas que optam por misturas específicas para a parte da ansiedade, depressão, que usam esse óleo como perfume e também para estarem melhor. Portanto, essa mistura de óleos, depois a doTERRA tem misturas de óleos específicas, terapêuticas para diversos fins. Então há um duplo ganho de utilização dessa parte da aromática também e tópica dos óleos. E depois também dizer que isto é complementar. Ninguém aqui diz para abandonar a medicina convencional, tem é que ser complementar. Nós temos que continuar a ter os médicos, a fazer os exames, mas mudar a perspectiva da ida ao médico. O médico está lá, ok, para confirmar se estamos a fazer as coisas bem, e se continuamos ou não, ou temos que ainda melhorar algumas situações da nossa vida. Porque normalmente o que acontece hoje é que as pessoas vão ao médico já numa fase em que o médico faz aquilo para que foi formado, que é passar a medicação como primeiro curso, e não devia ser isso. Nós hoje temos uma sociedade que o primeiro curso é a medicação, quando devia de ser o último recurso, porque é um caminho com muitas áreas, que desde a aromaterapia, o yogas, reikis, parte energética, há muitas áreas, outras áreas que eu não domino, que podem ajudar muitas pessoas a não ter que tomar aquela medicação, porque a partir do momento em que se começa uma medicação, eu não acredito na questão da medicação para a vida, é outra coisa. Aí não acredito. Acho que uma medicação deve ser pontual. Em raras exceções poderá ser para a vida, mas não devia ser. O que é comum hoje é que nós depois normalizamos o que é comum. E eu não acho que seja normal a pessoa ter um rol de medicamentos quando chega a uma determinada idade. E quando eu sei que há muitas alternativas que se podem fazer com estilos de vida saudáveis. Pronto, e então aí a aromaterapia surge como uma ferramenta que já é usada há milhares de anos. A famosa Cleópatra usava os óleos para tudo e mais alguma coisa. Eu costumo brincar nas minhas apresentações que ela foi a primeira aromaterapeuta conhecida a nível mundial. Porque ela, desde questões afrodisíacas, perfume, para o banho, ela usava óleos essenciais. E há uma indicação mesmo no livro que eu recordo que é qualquer coisa da medicina, do livro amarelo de chinês, eu não me recordo bem do título do livro, que é 2600 ou 2500 antes de Cristo, há referências à utilização dos óleos essenciais. Ou seja, os óleos essenciais não é nada de novo que eu descobri ou que a doTERRA descobriu, é um voltar atrás, agora com a ciência do nosso lado.
porque felizmente também já há muitos estudos, nós procuramos na PubMed e outros sites científicos, já há muitos estudos a usar óleos essenciais e a comprovar que os óleos essenciais muitas vezes têm um efeito ainda maior do que alguma medicação, com a vantagem de não ter os efeitos secundários todos da medicação. Porque essa é a grande vantagem. Muitas vezes perguntam porque é que não se utiliza mais os óleos essenciais na medicina convencional. Muitas vezes é por desconhecimento, e, obviamente, por interesses económicos, porque não podemos patentear uma molécula que está disponível na natureza. Não é? Portanto, uma lavanda, uma copaíba, está na natureza, não se pode patentear. E esse é o grande problema. E então isto basicamente foi assim uma caminhada que me levou até aqui, com um impacto muito grande na minha família, mas depois muito feliz por, apesar de ser difícil chegar, como eu pensava que ia chegar a mais famílias, mas lá está, esta questão do desconhecimento por vezes tem que se derrubar muitos muros, mas felizmente temos tido muitas famílias que tiveram o mesmo impacto, sobretudo com bebés, muitas pessoas com mais idade que, independentemente da idade, perceberam que podem sempre melhorar o seu estado de saúde. Tem é que trabalhar a parte eu chamo-lhe epigenética, que é uma área que trabalha muito aquela questão não de alterações de DNA, mas do código genético, e isto altera-se com mudança de hábitos, comportamentos e ações. E se as pessoas perceberem isto, lá está, vale a pena fazer esse pequeno esforço, porque é uma pequena adaptação que depois passa a ser normal e evitam muita medicação, evitam muitas idas às urgências. Eu a brincar, digo que nós conseguimos resolver o problema do Sistema Nacional de Saúde se fôssemos todos mais saudáveis, não é? Por favor, traz isso para aqui, porque também estamos com esse objetivo de ajudar o sistema. Não, mas se reparares, ainda há dias eu dei uma aula sobre a questão da obesidade, porque a Doterra tem um programa de desintoxicação do corpo, 30 dias, e depois emagrecimento, porque não faz sentido às vezes as pessoas quererem emagrecimento quando têm o corpo completamente intoxicado, com tais pesados, e então o fígado não consegue processar a gordura, então podem estar a fazer tudo bem, mas não estão a perder o peso que queriam, porque não desintoxicam o corpo. E foi por acaso, nessa semana era o Dia Mundial da Obesidade. E eu até coloquei lá umas imagens das notícias que falavam sobre os números assustadores em termos de obesidade, pessoas mesmo com questões diabéticas e tudo, mas depois a solução era utentes e profissionais de saúde exigem maior comparticipação da medicação. Era isto. Ou seja, o grande movimento preventivo, digamos assim, que não é prevenção nenhuma, era, é existir maior comparticipação na medicação. E isso para mim está completamente errado. Quando nós podíamos apostar há muita coisa em termos preventivos, estilos de vida saudáveis, né? Termos nutricionistas na escola, por exemplo, a dar uma educação às empresas que fazem as emendas para os meninos, para eles terem uma alimentação saudável. Basta ir ver o caso do Japão, o que é que acontece no Japão e porque é que eles têm um índice tão pequeno de doenças. E temos muito a aprender nesta parte de prevenção. Olha, E não é só a aromaterapia, em muitas áreas que podem ser úteis. também. Eu gostava, obrigada pela tua partilha, e eu gostava mesmo de fazer aqui algumas perguntas assim mais específicas. Claro, claro que sim. Falaste dos óleos essenciais, não é? Há uma adaptação porque há uma regularidade e há um protocolo, não é? Como se Sim, há vários protocolos que falaste um nós pouquinho disso, não é? Na realidade, se calhar trazeres dois, três casos específicos, casos. não é? Sim, sim. De recuperação, de dores, de alguma coisa, de alguma doença, e depois falares disto, não é? Do óleo essencial, como é que é aplicado na prática, não é? Qual é a Uhum. realidade da pessoa que toma o óleo, que usa o óleo, qual é a diferença? Deixa-me uma pergunta: qual é a diferença entre óleo essencial e suplemento? Ou se o óleo essencial é um suplemento? Não, não é um suplemento. Não é? Podemos começar por aí. Não, o óleo essencial não é um suplemento. A doTERRA tem suplementos que incluem óleos essenciais, porque o óleo essencial faz aumentar a biodisponibilidade dos nutrientes e das vitaminas, mas não é um suplemento. Por exemplo, uma das questões que as pessoas muitas vezes pensam erradamente é que o óleo de limão, por exemplo, o óleo essencial de limão, tem vitamina C e não tem. O óleo essencial de limão é prensado da casca e não tem vitamina C. É ótimo para desintoxicar o corpo, para dar energia,
mas não tem vitamina C. É muito bom também para o sistema imunitário, mas tem outras funções, não tem vitamina C. A doTERRA depois tem uma linha toda, também de muita qualidade em termos de suplementação. Tem inclusivamente na parte esportiva, lançou agora os eletrólitos, que vem substituir muito aquelas bebidas energéticas que são horríveis, com quantidades enormes de açúcar, com 78 oligoelementos provenientes de uma alga da Irlanda, com ginseng, com baobá, que é muito importante para hidratar as células e a célula fica hidratada durante mais tempo. Isto é um pequeno exemplo dos produtos que a doTERRA tem. Agora, nos óleos essenciais, é muito importante sabermos que os da doTERRA nós podemos usar de três formas: aromaticamente, que é aquela que mais usual, que as pessoas dizem Eu sempre o gostei dela. cheirinho. Ok. Aromaticamente pode ser no difusor, podes colocar na mão, inalar, podes ter uma difusão passiva, colocar na roupa. Basicamente é inalar o óleo essencial. Podemos usar topicamente, colocar num rolãozinho, aplicar topicamente. Uma das coisas que eu faço com o Miguel 2 vezes por dia, sempre, nos 5 anos que ele tem, é fazer uma massagem com uma das misturas, que é o OneGuard, para o sistema imunitário. Então, passamos sempre na coluna e planta dos pés. 2 vezes por dia, quando ele está vestido de manhã, antes de ir para a escolinha, e depois do banho à noite, antes de ir ao pijama. Não pode falhar mesmo. 2 vezes por dia, sempre, sempre, sempre. Não pode falhar porque esse é o protocolo de aplicação Sim, e porque dá-se pela repetição. pela repetição, nós não podemos prevenir um dia e depois estar 7 dias ou 8 sem prevenir. Isto tem que ser uma coisa natural que entra na nossa rotina diária e familiar. É como vestir, é como comer. Ele já acha normal. Se eu por algum motivo não passo o óleo nos pés, ele diz: Ei, não fizeste a massagem. Ou seja, isto é um ato normal do dia a dia, como vestir, calçar, comer. Cuidado pessoal, não é? Como lavar os Cuidado dentes. pessoal, sim. Cuidado pessoal. É Autocuidado. como lavar os dentes, pentear, falta ali o óleozinho, pronto. E isto faz com quê? Faz com que o sistema imunitário dele esteja sempre muito mais alto, muito mais protegido. Ou seja, se ele tiver algum episódio em que, lá está, eu digo, se choca contra um vírus ou contra uma gripe, o corpo dele vai estar muito mais preparado logo para reagir. E então não chega àquele estado em que, lá está, que as pessoas terem que ir para a urgência. As propriedades do óleo estão lá, fazem parte do corpo, não é? Sim, sim, já lá está. Aqui é muito importante. São, É muito importante no caso das crianças, é nós termos, e depois aí tem que haver aqui este apoio mais terapêutico, é fazer as diluições corretas. O óleo essencial, topicamente, tem que ser diluído num óleo de coco, que é um óleo fracionado, não tem cheiro, é hidratante e é condutor dos óleos essenciais. Portanto, ele vai fazer com que o corpo absorva muito mais rapidamente o óleo essencial. O óleo essencial, depois, eles chamam-lhe os monoterpênicos, que são umas moléculas muito pequeninas que atuam a nível celular. Ou seja, a célula não reconhece o óleo como um invasor. Antes, pelo contrário, nós temos situações até mais graves, e já há alguns estudos que comprovam isso, que alguns óleos conseguem ter características terapêuticas que conseguem eliminar células cancerígenas. Temos a curcumina, por exemplo, nós temos em óleo, mas temos também em suplementação, que ajuda muito, e é um dos casos que eu até posso falar, que é uma amiga, neste momento posso chamar amiga, que entrou em contato comigo através da página, e numa situação de cancro, já tinha feito rádio, químio, situação de fibromialgia, muitas dores mesmo, decorrentes. A fibromialgia agravou depois de fazer toda a parte de tratamento, e com o protocolo que nós definimos, de suplementação, óleos essenciais, topicamente também, colocado sublingual. Nós temos o frankincense, que é o rei dos óleos, que foi o incenso foi oferecido ao Menino Jesus por alguma razão, não é? Ele estava ao nível do ouro e da mirra, e também temos o óleo de mirra, mas o frankincense, ele é considerado o rei dos óleos porque ele é um rejuvenescedor celular. Então, todo esse protocolo com os óleos, ela começou a aplicar isso religiosamente, todos os dias, e o que é certo é que começámos a notar, mesmo nas análises que ela começou a ter, os parâmetros todos normais, e ela sentiu logo no corpo passado 2 semanas. Eu normalmente tenho muito cuidado nestas situações, porque não criar falsas expectativas. Nós não vamos dizer que vamos curar o cancro, não é isso. Agora, é uma ferramenta complementar aos tratamentos muito eficaz. E os próprios tratamentos vão ter um efeito completamente diferente se a pessoa por trás tiver este apoio.
E felizmente também mandámos toda a documentação para a equipa do IPO de Coimbra, que felizmente tiveram ali alguns médicos mais abertos a estas experiências, que, que recomendaram que ela continuasse a fazer este protocolo. Levou que, passado 7, 8 meses, o próprio médico, o chefe da equipa, tivesse assinado a declaração para deixar o comprimido da quimio. Não fazia sentido continuar, e penso que ainda não tinham passado 2 anos. Aquilo normalmente são 5 anos a tomar aquele comprimido, que tem efeitos secundários terríveis na pele, nos dentes. E de uma forma natural conseguimos ajudar esta pessoa a ter uma vida muito mais saudável. Inclusivamente na parte onde fez a rádio, a pele muito ressequida, e ela há dias ligou-me: tu não vais acreditar, a pele. Ela já tinha a pele muito melhor, mas até o pelo voltou a crescer, que uma pele que estava completamente morta, e que vai permitir que se faça depois a reconstrução mamária de uma forma completamente diferente. Portanto, isto é dos casos eventualmente mais impactante que eu tenho em termos da utilização dos óleos essenciais. Infelizmente tenho uma amiga agora a passar por uma situação complicada também, mas que começou há uma semana e já está a sentir o corpo de uma maneira totalmente diferente. Deixou o perfume também, consegui e convencê-la a deixar o perfume e eliminar uma grande parte desta carga tóxica, porque é outra coisa que eu não percebo: é a pessoa tem um cancro, e a partir do momento em que tem um cancro tem logo ali uma lista de produtos que não pode usar. Porque é que não se fala disso preventivamente? Não é? Desde shampoos, desodorizantes, pastas de dentes, tudo. Há uma série de produtos tóxicos que é logo ali retirado, mas antes não há essa prevenção, não se explica às pessoas para terem esse cuidado. Então eu costumo brincar, anda tudo alegre e contente à espera que a doença venha para se tratar. E isto é a sociedade que temos. Não é a totalidade das pessoas, felizmente, mas é a grande parte das pessoas que vive este estilo de vida, este modo de vida. E pronto, este foi um dos impactos, e espero ter outro agora também, que ajudar esta minha amiga a superar isto, porque ela vai ter uma cirurgia já marcada para a semana. Há muitos estudos a comprovar isto. Há um estudo alemão, penso que é alemão, que estudou a lavanda aromaticamente em meninos que iam ser expostos à quimioterapia, e o grupo que foi exposto à lavanda teve muito melhores resultados, e teve uma aceitação muito melhor da aroma da quimio do que o outro grupo. Porquê? Porque estavam relaxados, estavam tranquilos quando lhes foi dado, quando fizeram o tratamento. Isto também é um estudo muito idêntico com os dentistas, meninos que iam ser expostos à extração dentária com anestesia. Esses meninos também, a anestesia funcionou muito melhor no grupo que esteve exposto à lavanda. Há aqui muitos exemplos, mesmo já com estudos, que nós podemos ir à procura, e é bom termos a ciência do nosso lado. Depois, os da doTERRA podem ser tomados também internamente, que é outro. Aqui temos de ter algum cuidado, como tudo na vida, não podemos tomar 1 litro de óleo, não é? Mas podemos tomar algumas gotas, quer através de umas cápsulas que existem, umas cápsulas vegetais, ou simplesmente na água, ajuda também a beber água, colocar sobretudo os cítricos. É muito agradável colocarmos os cítricos na água para ajudar a limpar o corpo, a tonificar, também é bastante eficaz. E basicamente é isto: os óleos podem ser aromaticamente, topicamente e internamente, sempre de uma forma segura. Temos muitos meninos, por exemplo, com molusco contagioso, que é uma coisa horrível de tratar. Aquilo vai para o corpo todo, e nós conseguimos, no espaço de um mês, com 3 óleos: lavanda, copaíba e melaleuca, e o tal famoso óleo de coco, o menino ficou bem e já tinha utilizado corticoides, tudo. Ou seja, normalmente nós conseguimos encontrar uma solução terapêutica para qualquer situação, nem que seja complementar aos tratamentos convencionais, mas vai ajudar a pessoa a recuperar muito mais rápido do que não ter este apoio. Mas é preciso entender que tem que ser uma coisa constante, não pode ser. Com aplicações devidas. É colocar. A nossa essência como humanos é estarmos rodeados da natureza, não é? E o que é que nós hoje temos? Temos as paredes, temos o cimento, temos o aço, não temos esse contacto direto com a natureza. Aqui é um bocadinho voltar atrás e trazer para dentro de casa a natureza no seu estado mais puro, e os óleos têm esse poder de nos dar isso, porque são, para teres uma ideia, uma gotinha do óleo, no peppermint, por exemplo, equivale a 25 quilos da planta. Ou seja,
são óleos muito concentrados, com um valor terapêutico muito, muito grande, e isso faz toda a diferença. Hum, Uau. é, e Super inspirada, já tenho aqui água na boca para experimentar. Olha, sim, temos é. mais ou menos 3 minutos Ok. eh, e não sei, só trazeres assim outros casos que te lembres, só em jeito já de fecho, né, desta Uhum. partilha. Sinto que funciona, que sempre que eu experimentei algo do género, eu fiz uma viagem muito grande a nível emocional, energética, de memórias, uma conexão muito grande com o meu corpo, sabedoria interna mesmo, deixar falar, o que é que o óleo me faz sentir, aquilo tudo mexeu comigo. Fiz uma vez com uma amiga. Sim, sim, sim. O óleo às vezes transporta, né, a nível de aromático, transporta-nos para outros tempos. Muitas vezes tempos de criança que vamos identificar cheiros que ficam gravados no nosso sistema límbico, que ficam ali armazenados e quando nós cheiramos um óleo puro, aquilo remete-nos assim para essas memórias. E depois há, por exemplo, nesta questão mais emocional e tudo, mais de enraizamento com a natureza, temos um óleo que é muito bom, que é o Shirin-yoku, que é o famoso conceito japonês, não sei se conheces, do banho da natureza. Então, a doTERRA criou um aroma que nos transporta para o meio da natureza. Temos as fitocinas, os terpenos, tudo. Uau, Inalamos aquilo e é muito bom. A minha gata, quando a primeira vez que eu coloquei este óleo no difusor, ela veio por trás, achei, tipo, está aqui alguma coisa diferente, e veio pôr a patinha no difusor e tudo, para perceber o que é que... E eu gravei, felizmente percebi-me, mas basicamente é isso, ou seja, nós conseguimos através dos óleos conectarmos com a natureza, acalmarmos a nossa pulsação, ficarmos muito mais equilibrados. Isto é muito bom para quem nós vivemos numa sociedade muito ansiosa, com questões de depressão e tudo, e então também os óleos aí podem ajudar bastante nessa área. Muitos meninos com autismo, por exemplo, tem muito a ver com os estilos de vida, muitos TDAHs e questões de meninos hiperativos que eu considero que não têm qualquer tipo de problema, a sociedade é que está mal. A sociedade é que não está preparada para meninos muito energéticos, precisam é de correr e de gastar energia. E depois temos o contraste que é a luta de não colocar estes meninos num comboio da medicação, porque é o que acontece muitas vezes, é recorrer logo à medicação e temos meninos completamente prostrados, parece, meninos que deviam estar a correr e a subir a árvores e seja o que for, e estão em quatro paredes fechados porque para controlar isto tem que estar a tomar medicação e isso assusta-me muito enquanto pai e enquanto sociedade. Pronto, o caminho que estamos a levar pode não ser o mais indicado, mas para isso estamos aqui, não é? Para combater esta corrente. essas informações às pessoas, então o vídeo vai terminar daqui a um pouquinho. Eu vou-te ligar para terminarmos a nossa conversa e obrigada pela tua partilha, porque é incrível e acho que pode Não, ajudar. obrigado, não, eu que agradeço. Eu é que agradeço. Obrigada e até já. Não, tá, até já, até já.